Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos na metade de setembro, está chegando a primavera, aí, dia 22 para 23, e realmente parece que as próprias pessoas já têm um ânimo diferente, mais otimismo, enfim, o sol está brilhando mais e o inverno acaba ficando para trás aí naturalmente, né? E nós tivemos essa semana lá no acampamento Farroupilha, porque nesse mês de setembro nós comemoramos, além da independência do Brasil, que é dia 7, a Revolução Farroupilha, dia 20 de setembro, uma revolução que, de certa maneira, marcou na história do povo gaúcho, aquela ânsia, né, de ser independente, de se autogerir os seus negócios e tal. E o gaúcho sempre foi muito assim, muito ousado nessas coisas e, sobretudo, nas questões políticas. Tomara que nesse processo de eleições aqui, que vai acontecer em outubro, nós também sejamos ousados. Nós precisamos colocar no Congresso, na Assembleia, no Governo do Estado e na Presidência da República, pessoas que tenham o compromisso com a pátria brasileira, a pátria acima de tudo. Hoje nós estamos num processo todo de desprestígio de valores pátrios, valores nacionais, valores que ao longo da civilização ocidental, sobretudo, marcaram os grandes povos, a Inglaterra, a França, Estados Unidos e tal. Então nós precisamos saber que esses valores são fundamentais para a marcha nossa rumo a uma civilização mais justa, uma civilização que seja uma civilização que ampare seus filhos e dê aos seus filhos, a todos nós, as oportunidades que temos para vencer na vida, mas sempre tendo a união da pátria brasileira e, sobretudo, o amor à pátria, coisa que desvaneceu aí ao longo do tempo, nós temos que resgatar isso. Então, que sejamos ousados, que sejamos com discernimento eleitoral para votar naqueles que possam fazer isso e não voltar para trás, né? Coisas que nós recentemente vimos aí que só fizeram desprestigiar o nosso país. Bom, nós vamos ao nosso conversa sobre contabilidade. Bom, Giovanni, prazer em tê-lo aqui novamente. Nosso espaço conversando sobre contabilidade, né, que tem se notabilizado aí. Olha, sabe que eu frequento muitos ambientes e tal, e realmente, sobretudo estudantes de contabilidade, gosto muito do espaço, porque tem coisas, como eu digo outro dia para o Salésio, né, que tem coisas que o pessoal não consegue abstrair assim, e absorver na faculdade, no dia a dia, e vocês têm passado isso, né? Por exemplo, hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de reavaliar ativos, que é uma coisa importante em cada empresa, não é isso? Muito bem, Silvio Lopes. Primeiramente, uma honra participar do seu programa. A questão da reavaliação dos ativos é uma questão muito importante para a ciência contábil, porque a pilastra mestra que trata do balanço patrimonial estabelece que o balanço patrimonial deve representar a real fotografia da empresa. Uhum. Vamos tentar trazer um exemplo. O sujeito, a empresa, compra na planta um determinado imóvel. O valor que a empresa pagou por esse imóvel, adquirido na planta, somou aí R$200 mil. Muito bem, o imóvel ficou pronto, foi entregue a chave para a empresa desse imóvel e o balanço patrimonial da empresa, no tocante a esse imóvel, consta lá R$200 mil de patrimônio decorrente daquele imóvel. Todavia, o imóvel vale mais do que R$200 mil, porque o imóvel está pronto. E a pergunta que se faz, nesse caso, o balanço patrimonial representa a real fotografia da empresa, tendo a valoração de R$200 mil? Se o imóvel vale R$300 mil e não R$200 mil, não seria mais adequado apresentar as demonstrações financeiras com a valoração desse imóvel a R$300 mil? Então, esse é um tema muito intrigante para a ciência contábil. A pilastra mestra que trata do balanço patrimonial, essa pilastra está estabelecida no Código Civil Brasileiro, aonde no artigo 1188 assim está estabelecido. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e, atendidas as peculiaridades desta, bem como as disposições das leis especiais, indicará distintamente o ativo e o passivo. Muito bem, então essa é a pilastra legal, o fundamento legal,
o fundamento legal no qual estabelece que o balanço patrimonial deve exprimir a situação real da empresa. Para os fins fiscais, nesse nosso exemplo, se nós apresentássemos o balanço com esse imóvel valorado a R$200 mil, estaria tudo bem, estaria tudo certo. Não teríamos problema nenhum. Todavia, esse imóvel, nesse nosso exemplo, vale R$300 mil. Então, em tese, para que o balanço represente a real fotografia, nós teríamos que fazer um ajuste valorativo desse imóvel. Qual é o ajuste nesse nosso exemplo? De R$100 mil. Então, o nosso patrimônio, ao invés de ser 200 mil, seria 300 mil. Logo, esse ajuste representaria quanto em dinheiro, em valor patrimonial? R$100 mil. Então, haveria um acréscimo patrimonial de R$100 mil. E isso implicaria em uma tributação superior também, ou não? Pois é, aí essa questão é uma questão muito importante. Muito bem, então nós vamos aumentar o patrimônio da nossa empresa, decorrente de um ajuste para deixar o balanço real, em R$100 mil nesse nosso exemplo. Como ficaria a questão da tributação federal, principalmente? Como é que nós vamos resolver essa questão? Muito bem. Primeiro, nós temos que saber da viabilidade de se fazer esse ajuste. Quem edita normas técnicas no âmbito da contabilidade é o Conselho Federal de Contabilidade. E o Conselho Federal de Contabilidade tem um regramento sobre isso. O regramento está previsto na Resolução 1177 de 2009, item 31. O que diz basicamente esse item da resolução? Que é possível fazer as reavaliações. Então, após o reconhecimento de um ativo, o item do ativo imobilizado, cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, pode ser apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor reavaliado. Isso é o que diz o item 31. Só que as normas do CFC necessariamente não interferem na questão tributária. Então, as empresas precisam ter segurança jurídica para fazer essa reavaliação, para lançar contabilmente essa reavaliação. E nós temos uma lei que regulamenta essa questão fiscal. Esta é a lei número 12.973 de 2014, artigo 13. O que diz lá? O ganho decorrente da avaliação de ativo ou passivo, com base no valor justo, não será computado na determinação do lucro real, desde que sejam atendidos diversos procedimentos. Muito bem. Então, nós temos que ficar atentos com relação a esses procedimentos legais, não é? A Receita Federal, então, existe regulamentação, existe normatização que estabelece como o contador e como a empresa devem executar esses procedimentos decorrentes das reavaliações para evitar serem taxadas no imposto de renda. Não é? Então, esse é o recado que eu vim dar para os senhores telespectadores no tocante a essa possibilidade de deixar o balanço patrimonial numa situação real. De equilíbrio, justiça até fiscal até, né? Não seria? Seria. É importante, muitas vezes, além de ser importante, é oportuno para a empresa promover as reavaliações dos ativos. Vamos imaginar que a empresa precisa de um financiamento. Aí é que está. Não é? Os bancos, os agentes financiadores vão solicitar para a empresa que apresente as demonstrações financeiras. E, via de regra, uma demonstração financeira que apresente um patrimônio líquido maior, né, tende a ter uma vantagem ali para a obtenção de algum tipo de financiamento. É verdade. Uma licitação pública, ou mesmo uma licitação privada, o contratante, né, da aquisição de bens ou serviços pode exigir capacidade financeira. Então, nesse ponto, pode ser muito oportuno que a empresa pratique as avaliações dos ativos e passivos a preço justo. E sempre um contador é importante, né? O contador, eu digo assim, é o camarada que vai fazer uma análise da empresa, vai preparar a empresa para os saltos que ela vai dando ao longo da vida, né? Da vida dela. E esse é uma das questões importantes, né? E por isso que o contador é fundamental na empresa. Exatamente. O contador é que vai dar para a empresa a segurança jurídica para poder executar esse procedimento sem que haja necessariamente a tributação, para que a empresa eventualmente não venha a ser surpreendida com algum tipo de autuação fiscal decorrente de uma operação que foi mal realizada, não é? Com certeza. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui nesse nosso espaço conversando sobre contabilidade.
Muito bem, nós vamos agora ouvir aí o comentário do nosso amigo Luiz Braz, né, Braz, que tu fala sobre questão de táxi, questão aquilo que envolve a comunidade porto-alegrense. Meu amigo Silvio Lopes, olha, nós estamos em época de plena eleição, não é? Todo mundo falando das suas qualidades, das suas virtudes, daquilo que eles vão fazer se eleitos forem. Mas eu vejo algumas pessoas que ajudaram a destruir o estado do Rio Grande do Sul e também ajudaram a destruir as coisas que poderiam estar fazendo efeito positivo para a nossa sociedade brasileira. E, de repente, essas pessoas vêm para a televisão e dizem que tem agora solução para todos os males brasileiros. E eu me lembro aqui do que aconteceu quando foi eleito o prefeito Marquesan. O prefeito Marquesan também, quando da eleição aqui para a prefeitura, ele também dizia exatamente o mesmo, que era só uma questão de gestão, não é? Era só administrar bem e tudo seria resolvido. Ora, não foi bem assim, porque agora o prefeito Marquesan, para poder fazer alguma coisa em nossa cidade, por exemplo, para tapar os buracos que estão nas ruas da cidade. E olha, eu nunca vi essa cidade com tantos buracos em suas vias. Ele tem que aprovar na Câmara o projeto do IPTU e tornar este imposto mais caro para todos nós. Mas, ora, ele devia ter dito isso lá no início, quando ele estava, na verdade, concorrendo para a Prefeitura de Porto Alegre. Agora, depois de eleito, ele diz que para resolver os problemas da cidade ele tem que aumentar impostos. Ah, mas aí não precisa ser o Marquesan, aí põe um robô, não é? Põe qualquer máquina lá e aumenta impostos, tem dinheiro e vai resolver todos os problemas. O que o homem tem que fazer, o que o administrador tem que fazer é exatamente ao assumir um posto deste, principalmente depois de anunciar que pode resolver os problemas de uma cidade, de um estado, de um país, é exatamente resolvê-los, não é? Ter o plano, ter a tática necessária para poder resolver esses problemas. Aliás, eu vou repetir aqui alguma coisa que eu já disse. Deveria existir na legislação brasileira uma leizinha, um artigo que pudesse dizer que aquelas pessoas que vão ser candidatas e que anunciam aquilo que não podem cumprir vão ser punidas. E essa punição, ela tinha que ser uma punição séria, não é? Porque, afinal de contas, os caras vão para a televisão, vão para os jornais, vão para as rádios e dizem que podem resolver as questões todas. Ah, mas isso é fácil. A educação? Ah, mas eu crio uma escola lá, eu vou aumentar o salário dos professores. Ah, o salário dos funcionários, eu vou pagar tudo em dia, vai estar tudo normal, não é? Olha, essa pessoa, ela pode se eleger. Ela se elegendo, ela não vai conseguir fazer, e não conseguindo fazer, não vai acontecer nada com ela. Mas ela vai, na verdade, ganhar muito, porque ela se elegeu contando uma mentira, enganando as pessoas. Eu acho que candidato assim tinha que ser punido. Tinha que ter uma lei aqui na nossa legislação, a legislação brasileira, que pudesse realmente fazer com que esse candidato fosse punido. Tem uma outra questão aqui em Porto Alegre que eu acho ridícula e que não foi resolvida e que está tomando um tempo danado lá na Câmara e não deveria ser assim. A cor dos táxis. Olha, o táxi é conhecido aqui em Porto Alegre por aquela cor, não é? Os vermelhinhos, como o pessoal chama. É fácil de ser identificado. Mas passou um artigo lá na Câmara dizendo que também podem ter táxis brancos. Eu não sei para que fizeram isso, não é? A Câmara, na verdade, não deveria ter feito uma lei assim, porque, afinal de contas, os vermelhinhos são conhecidos há muito tempo. Agora, os caras estão lá junto à Prefeitura Municipal para que eles possam continuar sendo vermelhos. Isso é ridículo, não é? Uma discussão dessa tomando conta da Câmara Municipal e tomando conta da Prefeitura Municipal também. Eu acho que os táxis, é claro, tem que continuar na cor que são. Todo mundo, o Brasil todo conhece Porto Alegre com táxis vermelhos. Para que o branco? Eu acho que não deveria, né? É isso aí. Eu falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, o Economia e Desenvolvimento sai do estúdio e vem aqui para o Parque Farroupilha. É setembro, é mês de comemoração do 7 de setembro, Independência do Brasil, do 20 de setembro, data Farroupilha, que reúne a querência amada aqui do Rio Grande do Sul, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, aqui em Porto Alegre. E aqui do meu lado, o Laércio Tadeu, presidente de Sindareia, nosso parceiro, grande gaúcho, agora de lenço vermelho, por quê? Sim, depois de ontem só se podemos usar lenço vermelho. Laércio Tadeu, representante do Internacional, nosso co-irmão que se aproveitou ontem do mistão do Grêmio e ganhou o jogo. Mas de qualquer maneira, Tadeu, esse aqui é um evento importante de vocês. Todo ano vocês aqui se reúnem para também comemorar, não só comemorar feitos que acontecem, mas também congraçar com o pessoal, ainda fazer uma fraternização com o pessoal todo que ajuda vocês durante todo o tempo. Sim, aqui hoje nós fizemos um evento todo ano, já é o terceiro ou quarto seguido, faltou a memória agora, mas nós viemos aqui no Piquete Samarru, que é nosso parceiro, e aqui os associados também podem usar durante esse período aqui. Então hoje nós temos uma congregação aí dos associados, convidados, Brigada Militar, Polícia Civil, Governo do Estado, e fazer uma congregação que aquilo, num dia que a gente precisa vai comemorar agora essa semana Farroupilha, esse período de setembro, que é o nosso do 20 de setembro chegando, está dentro das tradições do Rio Grande do Sul. Tadeu, pela situação que o Brasil passa, nós estamos precisando no Brasil também de uma revolução farroupilha. Com certeza a coisa está cada vez pior, estamos perdendo o rumo da história. Eu acho que é muito importante, nós estamos perdendo o rumo da história. Os últimos acontecimentos estão vindo a nos demonstrar isso aí, mas eu acho que com o nosso exemplo que tivemos lá atrás, podemos mudar esse Brasil. O Brasil tem jeito, basta nós querermos. Bom, naturalmente que o Sindareia está muito bem representado pela diretoria atual, que dirige a entidade, mas sobretudo pela forma como o Laércio Tadeu dirige a entidade, reúne as pessoas, lança desafios, vai em frente, luta para conquistar os desafios que se colocam à frente. Tadeu, qual é o principal desafio de hoje, né? Essa data de setembro até o final do ano que vocês estão enfrentando e, claro, que almejam a vitória. Nosso objetivo sempre com todos os programas que eu tenho comparecido lá contigo lá é da retomada da economia. Até hoje, quando eu falar aqui, eu vou falar. Nós precisamos sempre retomada da economia. Esse período que nós estamos aí, eu acho que até dezembro vai ser meio complicado, porque nós vamos trocar governo, nós vamos fazer, com certeza vamos ter que ter uma movimentação, porque aqui, não quer dizer, na construção civil, na areia, está a mola mestra da economia. Aqui vai desencadear toda a economia, construção, comércio, tudo está tudo congregado. Se nós não fizer isso, a nossa economia vai estar complicada e nós não vamos poder ter um Brasil forte como a gente quer. Você falaste muito bem, o pontapé inicial da construção civil, da retomada, que é um setor que emprega muita gente, que gera muita renda, que distribui renda, ela começa exatamente no setor de vocês, né? É o ponto inicial. Eu sempre falo, a mola mestra está na construção civil. A construção civil trabalhando, desenvolvendo, ela vai desencadear todo o resto da economia. É uma corrente. Aonde ela parar, não vamos ter mais o desenvolvimento. Até aquele cara que vende o sanduíchezinho, detalhe, na obra, ele está inserido nisso. Então é uma movimentação. E quanto mais a gente movimentar isso, mais a economia vai fabricar, vai ter carro, vai ter fogão, vai ter geladeira, tudo em volta dessa economia que nós conseguimos na construção civil. Hoje nós não temos uma obra sequer no estado do Rio Grande do Sul. Tadeu, ninguém esperava, mas parece que o caminho está apontando que o Inter vai ser vice-campeão brasileiro. Não, essa eu discordo de ti. Pela primeira, Tetra está chegando. Tadeu, grande abraço. Fora que a brincadeira de gremista para Colorado, mas o Tadeu é uma grande figura. E o Internacional está mostrando, né, que gaúcho não se apixa para qualquer coisa. Tem que ir para a luta e ganhar. Mas uma coisa, ontem, no ano passado, o Inter estava morto. E mostrou, isso aqui é bom, não interessa ser Colorado, ser gremista. O quanto a gente querendo fazer uma coisa, tendo força, a gente consegue. Não está morto quem peleia. Não está morto quem peleia, basta querer. Grande abraço, Tadeu. Um abraço.
uma entidade respeitável, 180 anos, garantindo a segurança dos gaúchos, mais do que nunca, né, Coronel Amorim? O senhor que é representante da nossa Brigada Militar. Hoje a coisa começou a melhorar. A gente vê na rua, vê no interior, aqui no estado, a Brigada Militar presente e fazendo o seu papel. É isso que espera-se da Brigada Militar. É um trabalho realizado pelo comando da Brigada Militar, com o apoio do Estado. A Brigada Militar tem a ferramenta Avante, que auxilia os oficiais a analisar diariamente as ocorrências, os locais que vem acontecendo, os tipos de ocorrência. E com esse planejamento diário, com as informações obtidas através da ferramenta Avante, a Brigada Militar tem realizado um trabalho em todo o estado com o objetivo de reduzir os índices de ocorrência e uma maior satisfação à sociedade. Coronel, na verdade, a tradição da Brigada Militar, eu digo isso porque eu tenho mais de 60 anos, trabalhei com o governador Jair Soares quando a Brigada Militar foi muito bem preparada, foi muito bem tratada como os demais funcionários públicos e, na verdade, a Brigada Militar é hoje, e sempre foi na sua história, exemplo de disciplina, de comprometimento com a ordem. Por exemplo, eu me lembro, Coronel, quando o trânsito de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul era organizado e disciplinado pela Brigada Militar. Nós não tínhamos problema porque a Brigada Militar chegava com seus representantes de maneira educada, de maneira gentil, porque sabia que tinha que respeitar o povo para ser respeitada. E hoje essa tradição da Brigada Militar continua onde quer que a Brigada esteja, mas faz muita falta a Brigada Militar, eu me lembro muito bem disso e nunca deixo de falar no trânsito, na organização do trânsito. De qualquer maneira, Coronel, os desafios ainda são grandes. É a nossa responsabilidade. A Brigada Militar é responsável pelo policiamento excessivo, tem realizado ações conjunta com a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, com os órgãos municipais, e essa integração tem sido importante na redução dos índices de ocorrência. O importante é que ele está aqui no piquete aqui do Sindareia, do pessoal todo aqui, e esta integração da Brigada com a sociedade civil. Isso é fundamental, quer dizer, a Brigada aqui, Coronel, está aqui certamente ouvindo as pessoas, ouvindo o clamor da sociedade e tal, e isso é importante. E é por isso que a Brigada Militar, na hora de fazer a coisa, faz a coisa bem feita. Coronel, parabéns para a Brigada Militar, um grande abraço. Um grande abraço, e a sociedade pode contar sempre com a Brigada Militar, que a Brigada sempre vai estar ao seu lado. Bom, os empresários de areia, da areia aqui no Rio Grande do Sul, estão todos representados aqui também. Está o Sandro Almeida, grande amigo lá da Smarja, que é da Água Brita. Sandro, esse mercado de vocês é um mercado sempre muito desafiador, né? Qual é o grande principal desafio que vocês estão enfrentando hoje? O nosso maior desafio hoje, em primeiro lugar, quero cumprimentar também ao amigo, aos demais companheiros que estamos aqui juntos. A gente hoje aqui é convidado do Sindareia, né? Estamos aqui no Piquete Chamarru. O nosso grande desafio hoje é conseguir minerar mesmo e levar essa matéria-prima tão importante ao nosso consumidor, que está dentro da região metropolitana. Tem um consumo muito grande. Nós temos bastante interesse e produto aqui no Guaíba, no Jacuí, enfim, continente também. Então a Gabritas e o Sindibritas representam o setor de agregados dentro do estado, se faz presente hoje aqui. É afiliada da ANEPAC, que é a Associação Nacional de Produtores de Agregados do país. E na realidade o nosso maior desafio é o desafio hoje que o mundo enfrenta. É preservar nossas jazidas e ter esse produto tão importante para essa geração e para as futuras gerações, porque até agora não conseguimos substituir essa matéria-prima, que é a areia e a brita, com um similar. Então eu diria que além da crise que está aí, os tributos altíssimos e toda a legislação pesada que hoje temos para extrair esse minério tão essencial ao desenvolvimento, é podermos operar e a sociedade entender e compreender que hoje não tem desenvolvimento sem areia, sem brita, ou seja, nas estradas, nas rodovias, nos hospitais, nos aeroportos, portos, enfim, qualquer lugar do mundo que seja desenvolvido, que está se desenvolvendo, necessita do nosso produto.
Sandro, na verdade, a gente observa assim que há uma conscientização dos empresários, de você sobretudo, né, para essa questão de conviver bem com a natureza. Quer dizer, não fazer aquilo que tempos atrás lá era considerado predador para a natureza. Hoje a tecnologia e essa consciência garantem isso. Com certeza, e hoje o setor evoluiu bastante. O Rio Grande do Sul hoje dá para dizer que é âncora dentro desse tema, que é o tema de preservação ambiental, com projetos que poucos países do mundo têm. A exemplo aí do monitoramento via satélite, né? A gente hoje é monitorado, a exemplo de um carro, um automóvel, em tempo real, onde é aberto para qualquer órgão fiscalizador, Ministério Público, FEPAM, DNPM, enfim, Marinha, para nos fiscalizar. E o nosso interesse é também trabalhar cada vez mais certo, porque o Rio Grande do Sul não precisa trabalhar errado, porque nós temos, graças a Deus, o bem mineral em abundância. Não falta para nós o bem mineral no Rio Grande do Sul. O que falta é autorização para nós poder exercer a nossa atividade a contento, não faltando esse bem mineral para as dragas extraírem para o consumo dentro da nossa sociedade. Nardon Inácio, Auditores e Consultores, resultados e credibilidade para seus clientes, Sulpetra em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense e Sindareia, construindo o Rio Grande Forte. Pois eu tenho muita honra em anunciar para vocês que a partir desta semana estará conosco aqui incorporado ao nosso Economia e Desenvolvimento, o Jorge Martins. Jorge, muito prazer em tê-lo aqui. Foi uma repercussão muito grande a tua entrevista, né? Sim. A tua história é muito bonita, né, Jorge? A minha história é uma história como tantas outras, né? Eu sempre digo, meu nome é Jorge. Eu coloquei esse nome no primeiro livro biográfico, está indo para a 8ª edição. E também vai ser o nome do longa-metragem, agora começamos a filmar em janeiro, fevereiro, meu nome é Jorge, para dar uma identidade para eles. Porque nós temos muito Jorge por aí abandonado nas ruas, né? E que nós podemos auxiliá-los, acompanhá-los, né? E que através da educação, eu tenho certeza que pode se tornar empresários e cidadão de bem. Muitas vezes as pessoas estão marginalizadas e não têm uma oportunidade. Eu talvez seja uma exceção, porque eu passei quase 6 anos nas ruas, dormindo em cemitério, carros abandonados, né? Fui catador de papel, fui taxista, vendi picolé. Tudo que um ser humano pode fazer, eu fiz. E cheguei onde eu cheguei, né? Hoje, várias faculdades, empresário e etc. Por que outros também não podem? Né? Então, eu acho que nós temos que auxiliar as pessoas, nós temos que ajudar. E eu aposto muito que nós temos que investir na educação. A nossa educação está sucateada. E o progresso de um país só tem sucesso através da educação. Basta ver aí que nós não estamos pagando nem o piso dos professores. As escolas estão sucateadas. Precisamos de verba para dar uma nova estrutura para as escolas. E isso afeta diretamente os alunos. Agora está vindo a educação familiar, né? Nós precisamos da educação familiar, da educação escolar e a educação profissional. Vamos ver, estava para ser votado ontem. E eu acho que está na hora também de mexermos no artigo 37, inciso 7 da Constituição. Eu acho que serviços essenciais, setor público, não pode ter greve. Isso é um desserviço, né? Aliás, a questão não é da greve, né, Jorge? Tu vai me entender. A questão é do abuso do direito de greve. Esse é o grande problema. Eu também concordo contigo. Acho que serviços essenciais, setor público, não pode ter greve. Só que, se quiserem, mas é o abuso. Esse é o problema do abuso da greve. E também ninguém é obrigado a fazer um concurso, né? Então se sai faz do um serviço concurso, público, passa. se não está satisfeito, então, se não está contente... Porque o problema é o seguinte, porque afeta lá na ponta, né? Claro. Afeta quem? Quem está dentro de sala de aula. Né? Afeta diretamente a criança.
E, sobretudo, é na área da educação que acontece isso, né? Quer dizer, a área da educação tem escolas que passam 4, 5 meses sem aula. E aí? Quer dizer, o próprio aluno perde o ritmo do aprendizado, tu sabe muito bem como é que é isso, o que isso aí afeta nas pessoas. E afeta até, inclusive, a didática em sala de aula, né? A empatia do aluno com o professor. Né? Por quê? Porque afeta a família. Até porque hoje as famílias... Isso é um assunto importante abordar, né? O assunto da família. Porque a família hoje, os pais estão sendo muito narcisistas. Tem medo de dizer não para os seus filhos. Nós não devemos de criar nossos filhos para ser rico. Porque muitas vezes nós queremos criar nossos filhos para ser ricos, famosos, ter dinheiro, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que criar nossos filhos para ser felizes. Isso é muito importante. E começar dentro de casa a prepará-los a enfrentar problemas. Porque hoje nossos filhos não estão preparados para enfrentar problemas, Silvio. Basta ver aí os suicídios que está acontecendo aí, inclusive com crianças, com jovens. Há um palestrante também de grande sucesso como tu, que tem um livro que diz assim, o sucesso é ser feliz. Esse é o sucesso. Não é ser rico, ter toda a riqueza do mundo, ser de televisão, ser conhecido, ser famoso, não. É ser feliz. E muitas vezes, e tu é um grande exemplo disso, né? O sucesso é ser feliz, por quê? Porque o Jorge soube que a felicidade não... Ele passou lá no escandal da vida, quer dizer, ele teve no lixo, ele conviveu com isso aí. E ele saiu disto e hoje está mostrando qual o caminho que se pode seguir. Muitas vezes, Jorge, pessoas como que estavam na condição que tu esteves, precisam apenas de uma palavra para sair disso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer aquilo que tu tem. Às vezes ela não quer a tua camisa, o teu cobertor, um prato de comida, um lanche. Ela quer aquilo que você é. Porque independente de para onde a gente vai e quem nós somos, um dia nós vamos precisar de alguém do nosso lado. Com certeza. Então, como tu disseste, muitas vezes tu salva uma pessoa com uma palavra, com um gesto de carinho, com acompanhamento, com a tua amizade, né? Então, é muito importante nós trabalharmos isso dentro da nossa casa, o ideal sagrado, que é o trabalho, que é a família, o relacionamento. Os amigos é sagrado, né? Com certeza. E Deus, principalmente, acreditar em Deus. Eu tinha muita fé, acreditava em Deus, fazia meus pedidos. Nós temos que resgatar esses valores dentro da família. E começa dentro da família. Não como está acontecendo agora, que as famílias estão delegando para as escolas. As escolas é escolarização. Cidadania, educação é dentro da família. É a partir da família, né? Então, como se diz assim, ó, Deus acima de todos, Deus, em primeiro lugar. Mas, ô Jorge, a partir de agora, graças a Deus, olha que para muita honra deste profissional aqui, que já tem 40 anos de caminhada nesse setor de televisão, rádio, jornal e tal, e tendo trabalhado em vários jornais importantes, o Jornal O Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, grandes redes de televisão, e eu fico muito honrado de ter o Jorge a partir de hoje, nós termos aqui ele como parceiro no programa. Jorge, o que o pessoal que está lá do outro lado, eu sei que já teve uma grande repercussão a tua participação aqui no programa, pode esperar? O que tu vais oferecer para esse pessoal exatamente para resgatar esses valores que nós temos aí, que nós sabemos que nós estamos hoje necessitando resgatar e, sobretudo, de qualquer maneira, até ter certeza, encaminhar vidas para uma caminhada de sucesso, uma caminhada de felicidade? Olha, eu quero abordar o aspecto da educação, focar um pouco também na cultura e assuntos gerais. Nós estamos passando por um processo político aí, né? Eu acho que isso vem para o bem do povo, o povo está sofrendo muito e esperamos eleger um presidente da República, um governador, para que tenha projeto para o futuro. Né? Eu acho que nós temos que ter projeto para o futuro do nosso país. Que possa resgatar aquilo que nós perdemos. Para resgatar os valores e trazer esperança para esse povo. Trazer esperança para nossas crianças, para os nossos alunos, para os nossos jovens e adolescentes. Porque a geração mudou e nós temos que fomentá-los e acompanhá-los. Então eu quero abordar bastante assuntos sobre a educação, sobre a criação familiar, sobre o desenvolvimento da criança desde o seu período de nascimento até a época de escolarização e é onde ele se torna um cidadão. Porque todos nós temos uma história, todos nós temos uma trajetória, Silvio. E nós somos o arquiteto da nossa história. Nós somos o arquiteto do nosso caminho. Cabe a nós. Nós temos que nos olhar no espelho e dizer, nós somos responsáveis, eu posso, eu consigo. Eu quero trazer esse ponto de esperança, porque aonde eles leem o meu livro, eles passam a me conhecer, passa a acender uma luz de esperança dentro de cada um. Né? Porque para muitos, eles acham que para se formar, para fazer uma faculdade, tem que ter dinheiro, tem que ser rico.
que não é para eles. Eles estão fadados à desgraça e insucesso. Não. Tu pode morar em qualquer local, qualquer vila, qualquer bairro, né, qualquer comunidade. Tu pode sair de lá e fazer a diferença. Basta desenvolver o teu potencial que tu tem dentro de ti. Se tu não consegue a primeira vez, tenta a segunda. Se não consegue a segunda, tenta a terceira. Um dia tu vai conseguir. E é isso que eu quero trazer, para fazer com que eles acreditem em si, que eles podem e eles conseguem assim como eu consegui. É verdade. E, na verdade, é o seguinte, nós temos uma cultura assim, meio até religiosa da questão da caridade. A caridade é importante para aquelas pessoas que não têm o que fazer, são pessoas que têm deficiências, que não podem fazer ela sozinha. Isso, a caridade é importante. Agora, você não pode viver da caridade, você tem que buscar a prosperidade. E a prosperidade não é a riqueza. A prosperidade é você estar bem com você mesmo, é você ter saúde, ter educação, ter valores na vida, porque sem valores, esse é o que mais me chama a atenção no teu trabalho, é a questão da centralização em valores. Valores que a civilização, se nós pegarmos a história da civilização, desde lá do Império Romano e até antes, né, dos tempos bíblicos, não houve civilização, desde os babilônicos, mesopotâmicos e tal, que não prosperasse, que não se consolidasse e não se autossustentasse em valores a partir da família. Isso que mais me chamou a atenção no teu trabalho. A família é a base de tudo. Só que é o seguinte, as pessoas focam muito hoje no dar. Dar não é ajudar. O que tu tem que dar para as pessoas é dignidade. As pessoas têm que saberem se desenvolver e saber o valor das coisas. O que as pessoas muitas vezes elas querem é dignidade, elas terem direito daquilo, entende? E não ganhar, se sentir desvalorizado. E muitas vezes as pessoas dão. Dar não é ajudar. Tu quer ter dignidade, tu quer ajuda, então tu tem que te ajudar. Tu tem que fazer por merecer a meritocracia. Então tu vai fazer um trabalho aqui, oportuniza as pessoas, dá um trabalho para ela, dá uma oportunidade, porque o que as pessoas querem às vezes, ela tem um potencial, elas não querem ganhar, elas querem uma oportunidade. E isso é muito importante, oportunizar as pessoas, ajudar desta forma, dando trabalho, dando oportunidade, acompanhando, dando uma palavra de apoio. E principalmente, né, nós temos que começar a acreditar mais em Deus. Nos espiritualizar mais. É verdade. Jorge, o pessoal que está nos assistindo, eu tenho certeza que essa condução dessas coisas que o Jorge traz é importante não só para o núcleo familiar, mas para a sua empresa. Que onde há uma empresa, um grupo de pessoas trabalhando, é preciso ter a conceituação de valores. É preciso que se leve em conta valores, porque uma empresa ela só se prospera, ela só vai para frente, ela só se sustenta com valores da empresa e valores da cidadania. Então, o pessoal que gostaria de te ouvir, passar para os seus funcionários, passar para o seu corpo de colaboradores, esses valores, como é que faz o contato contigo? E fazer um gancho também do que tu estava dizendo agora, Silvio. É muito importante isso, o relacionamento interpessoal. Isso. Né? Já começar na escola, dentro da família, fazer com que as nossas crianças, nossos filhos, conheçam as dificuldades dos outros, vivam. Não adianta a gente respeitar as diferenças, nós temos que viver as diferenças, entende? Então, geralmente nós somos criados só pensando na gente. Nós temos que pensar em si, no outro e no bem comum. Só assim nós vamos ter um país melhor. Tá, como é que faz Olha, para fazer um contato comigo, uma palestra, minha palestra dura em torno de 1h30, 2 horas, com direito de pergunta, né? É tipo conferência. Pode entrar em contato com o meu e-mail, que é meunomejorge@gmail.com. meunomejorge@gmail.com. Ou através do meu celular, que é o prefixo 51 de Porto Alegre, que é 98019-2144. 98019-2144. Silvio, nós estamos aí com longa-metragem, estamos em fase de captação e falta R$80 mil. Só 80 aquelas mil. Empresas que estiverem interessadas, que quiserem uma cena, quiserem um espaço dentro do nosso longa-metragem, está sendo produzido pela Panda Filmes. Tudo pode ser deduzido nas leis de fomento, pelo imposto de renda, 100%. Estamos à disposição. E o mais importante é que você estará ligando o nome da sua empresa a um projeto de valores, né? Com valores retorno importantes, social. com retorno social e, sobretudo, com valores que nós, no Brasil, estamos carentes, nós necessitamos resgatar isso. E esse filme que vai ser, a partir de janeiro, vai ser rodado, ele resgata isso.
Então é importante que nós também prestigiemos, enquanto empresários, esse tipo de projeto. Jorge, As escolas estão nos pedindo, os prefeitos nos pedindo, as comunidades querem passar esse filme. Que beleza. Muitas vezes nós trouxemos um artista para cá, pagamos 250, 300, 350 mil, eles pegam esse dinheiro, um show de 2, 3 horas, vão embora e não tem nenhum retorno social para o nosso estado. Eu tenho orgulho de ser gaúcho. E tenho certeza que esse filme irá para o Brasil todo, para as comunidades, para as crianças, levando esperança e trazendo transformação. E normalmente trazem mensagens alheias, né? Mensagens que não vão colaborar com a nossa sociedade. Exatamente, estereotipando às vezes as pessoas, exatamente. Isso né? que é mais discriminando. Jorge, que prazer, que alegria tê-lo aqui conosco. Tá? Um grande abraço e vamos trilhar cada vez mais juntos esse caminho, porque eu acho que os teus anseios, né, os teus projetos todos também se coadunam com aquilo que nós temos aqui no programa, exatamente de prestigiar esses valores, porque nós estamos carentes, muito carentes, e nós estamos num ponto de inflexão nesse país. Ou nós arrumamos e resgatamos o Brasil que nós queremos, ou então nós vamos entregar esse Brasil para esses aventureiros aí que estão fazendo o que estão fazendo. E quero dividir contigo e dividir também com o teu telespectador esse momento que nós estaremos aqui. Com certeza. Quem sabe aí podemos até responder certas perguntas que virão através dos nossos telespectadores. Com certeza. Um grande abraço. Rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, estamos com a nossa Economia e Desenvolvimento, estamos no 4º bloco do programa desta semana. Lembrando, Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense, Sindareia, há 50 anos também contribuindo para o desenvolvimento e a construção do Estado, Nardon Inácio, auditores e consultores. Bom, nesse espaço vamos conversar com o Rui Simon, nosso consultor previdenciário. A Previdência está mais ou menos no limbo, né? Coisa agora só o ano que vem e tal. Mas tem um assunto importante que está te chamando a atenção esta semana, né? Exato, Silvio. Eu queria comentar hoje uma notícia que eu vi essa semana, ouvi e vi na TV também o pessoal comentando. Trata-se do seguinte: aqui no interior, me parece que Caçapava do Sul, a Brigada Militar foi chamada uma noite dessas, já madrugada, porque os vizinhos reclamavam do barulho que se fazia numa residência particular e com volume extremamente elevado. A brigada, com destacamento reduzido, 2 brigadianos compareceram lá e pediram educadamente para o pessoal baixar o volume, que, enfim, tem gente dormindo nesse horário, descansando, tem que trabalhar dia seguinte, acordar cedo, e foram embora. Não só não cumpriram, como ainda fizeram pouco caso do comparecimento da brigada lá. Os brigadianos, com destacamento reduzido, convocaram alguns colegas que estavam de folga e aí já com um efetivo maior retornaram naquela residência lá e adentraram, entraram dentro da casa e fizeram a coisa parar com a utilização da força. Que é legal, força pública. Que é legal, força pública, perfeito. Bom, isso repercutiu
de forma assim bem elevada, de forma negativa. Houve crítica massiva contra a atitude da brigada, o posicionamento, a atitude, enfim, a forma de atuação, porque... E aí, claro, sempre tem aqueles que ficam gravando ali e aí selecionam só o que interessa, né? O barulho, o infernal que foi o negócio lá, não tem gravação nenhuma, nada. Não. Só aparece a mãe de um dos moradores lá reclamando que a brigada e tal deu tiro de festinho com bala de borracha, enfim. O que acontece, Silvio? A brigada militar, além de um efetivo reduzido e equipamento também reduzido, a brigada militar faz o possível, mas enxuga gelo, né? Sabemos que ela prende hoje, amanhã o sujeito está na rua. E quando não é a marginália, é a chinelagem. Porque quem não passou por um perrengue desse, de vez em quando se ouve e vê aqui e ali, eu particularmente já tive várias situações dessas. Você está em casa dormindo, daqui a pouquinho escuta um dum, 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 um carro passando ali com o volume lá em cima. Se não é isso, é uma casa de show, algo equivalente que está perturbando ali do teu lado, na quadra seguinte, sem nenhuma importunação, ninguém vai lá incomodar. Se você chama a brigada militar e ela vai lá e faz o serviço dela, aí chovem críticas pela atuação da brigada. Ora, a brigada, tal como o exército, quando é chamado, ela não está ali para tratar com um docinho na mão. Com florzinha e tal. Não, ela vai lá e diz, olha, a lei é essa. Respeito. Ponto final. Havendo reincidência ou não acolhimento daquela orientação, daquela determinação, a brigada usa força, ponto. Né? Veja, não, pois é, o politicamente correto, etc. Bom, primeiro que se é politicamente já não é correto. Né? Segundo que a brigada militar, ela tem o direito, se tem uma produção de som lá, bem acima do tolerável, de decibéis que a lei permite, vá lá, prende o raio da produção de som. É direito e é dever constitucional. Evidente. Se é um automóvel, aprende o veículo. Deixa lá, bom, quer levar o veículo, o som vai ficar aqui, até a gente decidir. Ter um equipamento de som dentro de uma residência, de madrugada, numa cidade pequena, no interior, e aí não pode fazer nada? Evidente que pode, e deve. E a brigada está de parabéns e deve repetir sempre que acontecer isso. Quando for chamada, aplique isso aí que a coisa vai diminuir. De um jeito ou do outro, eles vão aprender a viver. É isso que nós estamos precisando. Muito bom essa lembrança desse teu comentário, porque realmente nós estamos no momento em que a sociedade tem que decidir. Ou vai para a bandidagem, decidir para apoiar a bandidagem, o desrespeito à lei, ou então está ao lado do Estado, que está aí exatamente para fazer cumprir a lei e para fazer com que você possa descansar, ter o seu momento de lazer com sua família e tal, sem ser incomodado por essa bandidagem toda que está muito solta no Brasil. Rui, obrigado pela tua presença. Até a semana que vem. Bom, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, aliás, há 18 anos no ar, começamos lá no começo dos anos 2000 como contraponto e hoje temos Economia e Desenvolvimento há 18 anos no ar. Sempre trazendo informação, trazendo conteúdo e tal para vocês, porque realmente a missão da TV a cabo de canais como o nosso é justamente isso, quer dizer, é privilegiar o conteúdo. E em homenagem à data Farroupilha, né? Nós estamos aí 20 de setembro, data Farroupilha, 7 de setembro, independência do país, mas sobretudo a data Farroupilha, eu trouxe hoje no programa aqui um camarada que é um gaudério velho, humorista desta área aí, e a principal coisa que ele tem na vida dele, o principal, digamos assim, motivo de orgulho, eu tenho certeza disso, é que você é meu primo, né, Che? Zurba Fagundes. Cheio de conteúdo. De orgulho, é cheio de conteúdo. Mas conteúdo. Aliás, conteúdo é o que eu não tenho, porque nem café da manhã eu tomei hoje. Mas tu tá muito pobre, cara, cada vez empobrecendo mais. Tu tá pior que o Brasil, cara. Mas a gente tem que desenvolver essas coisas, né, Silvio? Eu, por exemplo, sabe que o sujeito nasce pobre. Todo mundo nasce pobre. Tu nasce pelado, sem nada e tal, nasce pobre. Só que eu tinha tudo para ser rico, né?
Aí veio a pobreza e me adotou. E não largou mais. Não te larga mais. Não me larga mais. Pobre é um negócio triste. Como é que tu descobre que uma pessoa é pobre? Nem desconfia. Mas tu pode fazer um teste agora. O pessoal de casa também pode fazer um teste. Pobre é aquele sujeito que mete a mão no bolso e só tira dali 5 dedos. Esse é o pobre. Se bem que toda regra tem exceção, né, Ciro? Tem os caras que tiram 4. Teve um animal que enfiou a mão ali, tirou 4 dedos. Foram ver, era milionário, né? Esse continua milionário, é trilhardário, né? É um negócio terrível. Mas tu sabe que eu estou com um novo espetáculo, se tu me permite claro. falar. Se não me permitir, eu vou falar igual. Tá? Que chama... É uma evolução da vida de pobre, que é o meu show anterior, né? Chama Manual Prático do Pobre. Que é para desenvolver aquela veia pobrística que cada um tem, né, tio? Tu deve ter também, né, tio? Não, se bem que tu até que não, né? Até que não, até que tu não. tá rosado. Tu faz 3 refeições. Careca. Tu faz 3 refeições por dia, né? Confesso. Então a gente está aí, né? Fazendo show em empresas. Então, se bem que diminuiu bastante em função da crise, né? Aliás, é importante tu ter falado nisso aí, né? Justamente na crise é que a empresa tem que investir nisso, né? Porque o Zorba aí, apesar de ser meu primo e tal, ele é um cara bom, sujeito. É um bom sujeito, a gente tem que acreditar nele, é um cara sincero e tal, né? Folgo em saber que tu pensa isso de mim. É um bom sujeito. Então, na verdade, esse tipo de coisa, esse humor que ele traz, assim, de repente, é uma forma de estimular as pessoas também. Só tem coisa errada, só tem coisa ruim. Olha para a política, olha para o futebol. É só ladruagem, roubam no Grenal do Grêmio. Quer dizer, vai fazer o quê? Roubam? Sim. É mesmo? Tu acha que roubam? Tu acha que roubam nesse país? Isso é uma provocação que eu fiz contigo. Ah, sim, não. Eu não tenho uma certa ponta de ironia nisso. Né? Mas é que a situação está realmente muito difícil, inclusive para as empresas, né, tio? É verdade. É. Tu sabe que até o mês passado, a situação, se a gente juntar os últimos 3 anos, até o mês passado estava muito ruim. Muito ruim. E agora está pior. Agora piorou, assim, violentamente. Né? Troço liquidar. Porque, na verdade, é o seguinte, claro, como eu faço show corporativo, que são para empresas e tal, muito pro agronegócio, né, que também... Esses não param nunca. A zona do agrião é contigo. A zona do agrião é comigo, do alface também. Eu vou na couve, né, muito também, vou na couve e tal. E tu sabe que a situação ficou muito difícil porque... existe aquele medo, né, o Silvio? Tu trabalha com empresa, tu sabe. A indefinição é o que mata as pessoas. Então, eles puxam o freio, e quando puxam o freio, quem para sou eu, né, tio? Os pobres que param. Claro, os pobres não... Nem para uma janta eventual, eu não tenho recebido convites. Minha esperança de ter vindo aqui era justamente essa. Mas agora tem eleições, agora vamos ver se a coisa melhora e tal. A perspectiva... E a expectativa, principalmente, é bem razoável, né? Nós temos falado aqui, viu, senhor? Fora essas questões todas aí, que na verdade o Brasil precisa dar um novo rumo para. Né? Quer dizer, nós estamos numa situação de decadência, de desestímulo. Quer dizer, como o Zurba falou, o empresário que contrata ele, contrata o Jorge, as pessoas que desfilam aqui no programa e tal, que dão um rap na nossa empresa e tal, é importante isso. Ter essa consciência de que é importante isso. Mesmo em decadência, mesmo em situações de dificuldade, a empresa tem que investir o mínimo que seja. E, sobretudo, no ânimo dos seus funcionários. Aí o cara começa a ver televisão, essa roubalheira toda na política, né? Os caras mais ladrão estão querendo ser presidente da República. Os caras mais ladrão vão ser reconduzidos aos seus cargos. Quer dizer, qual é o ânimo que tu tem para isso? Na verdade, isso aí afeta muito o ânimo das pessoas. É que a própria conjuntura do país não estimula, né? É verdade. As pessoas. Então, o que acaba acontecendo por osmose, os empresários acabam assimilando o pessimismo. É verdade. Então se o sujeito pode mudar de alguma forma alguma coisa, tem que ser o seguinte, porque como é que funciona o evento corporativo? Tu sabe disso, né? Para as pessoas que estão em casa e que não conhecem. Uma empresa vai fazer um lançamento de qualquer produto, chama um especialista no produto, ele vai fazer, vai apresentar o produto, vai mostrar as qualidades do produto, e depois, para os convidados, me chamam lá para fazer uma parte de humor para descontrair. E isso fixa a marca muito melhor, entendeu? Porque a pessoa lembra do evento, vai continuar, vai conversar e tal. O que hoje está acontecendo é que as empresas estão tirando o, entre aspas, supérfluo, que eles acham que é a parte do entretenimento, para deixar só a parte técnica, que cá para nós, às vezes, é muito chata. É muito chata. As pessoas vão lá por obrigação para assistir, batem palma protocolarmente, mas é um negócio chato demais.
Então, aí não tem o entretenimento, não tem, na verdade, o plus, aquilo que diferencia a apresentação do produto e que fique a marca no consumidor. Né? Com certeza. Sobre aqui, o pessoal quer te contratar aí, como é que faz? No meu site é a maneira mais fácil, www.zurba.com.br, e é bom esclarecer o seguinte, Silvio, é um espetáculo sem palavrão, portanto é para a família inteira, pode levar criança e tal. Isso ele evoluiu, viu? Nisso ele evoluiu. Evoluiu porque tem mais isso também. É verdade. Com esse negócio do politicamente correto, não é só a questão de palavrão que tu não pode falar. Tu não pode falar mais de loira, não pode falar mais de... Eu vou fazer português. Uma incorreção aqui. Estamos no final do programa, vamos lá. É bem rapidinho. Tem coisas, por exemplo, eu tinha um amigo no colégio que falava, ô Negrão, vem cá. E em contrapartida ele dizia assim, o que tu quer, baixinho? Ninguém ficava bravo com isso. Hoje em dia tu já não pode falar mais. Assim como loira, não pode contar piada de loira porque é um negócio... Então aí o palavrão foi abolido. O palavrão sem justificativa realmente não tem sentido. Mas em algumas circunstâncias... Num contexto, ele não é agressivo. Né? Com certeza. Zurba, muito obrigado pela tua obrigado, Silvio. Vem mais vezes aqui, tá, Zurba? Só me chamar, né, tio? Só te chamar, então tá bom. Agora nós vamos sair para comer alguma coisa, né? Claro. Eu sei que tu tá com fome, obrigado. Tomou café e tal, claro. e tal. Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana. Até a semana que vem.